Estamos começando mais um Papo de Arquibancada, o podcast da FEDESP, da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, que ele é produzido pela Paralelo Multimídia, pelo Juca, que está aqui com a gente hoje. Fala, galera. Tudo bem, professor? Como está, senhor? Como está por aí? Bom dia, tudo bem? Agradecido aí por estarmos participando. O prazer é nosso. Prazer é nosso. A gente está hoje com o Mausler Paoli, né? Uma personalidade aí da gestão esportiva. Eu sou muito suspeito em falar sobre ele. Hoje ele está como secretário executivo da ACEMESP, que é a Associação dos Secretários Municipais de Esporte do Estado de São Paulo, que eu tenho muita honra e prazer ali de ser o secretário de esporte escolar junto com o Mausler. Ele é o hoster do Podiumcast, que é o podcast lá da ACEMESP, que eu confesso que tem sido objeto de estudo para mim, né, nas minhas tardes ali. Eu tenho um tempinho, eu vou lá, procuro alguma entrevista que eu ainda não tenha escutado para aprender um pouquinho com secretários, com diretores, com atletas, né, do esporte. Ele é um gestor esportivo, né, de alto gabarito, já participou aí da gestão do CREF, do CREFITO, participou da fundação de diversas federações, ex-atleta de karatê, enfim, tem um largo currículo aí, um extenso currículo aí na área da gestão esportiva. E a gente vai bater um papo hoje justamente sobre esporte, né? Então, Mausler, seja bem-vindo aí, é um prazer, obrigado pela oportunidade aí em poder compartilhar esse momento com o senhor. Mais uma vez, bom dia. Agradeço a sua deferência aí, a referência do nosso trabalho. Ao professor Juca também, um bom dia. Bom dia. É uma honra poder contribuir aí com vocês, com o engrandecimento do esporte escolar. E graças a que vocês fizeram, a federação, a contribuição com o professor Delfino e demais professores, deu um alinhamento de seriedade ao segmento. E o esporte escolar é uma referência, porque poucos sabem, eu com 12 anos de idade organizei um campeonato escolar no bairro que eu morava, na Moca, com 6 escolas. A gente fazia os interclasses. E aí eu cansei de interclasse, vamos chamar as escolas vizinhas. Então foi uma experiência que me fez a paixão que eu tenho pelo esporte e a minha dedicação a mesmo. E seria a primeira pergunta, né? Como eu gostaria de começar aqui o nosso papo, é justamente entendendo a tua trajetória, professor. Saber como que o esporte, quando que o esporte entra na sua vida e como que foi essa transição para a gestão, né? Como que isso aconteceu? Então, como eu disse inicialmente, o esporte escolar foi a minha paixão. Foi dentro ali, na educação física, a gente tinha atividade física, depois tinha esporte, o professor dividia a turma para fazer algumas modalidades e estimulava aquele campeonato interclasse que nós tínhamos. Era muito gostoso aquela época. E fui fazendo a diferença. E ter uma personalidade de tomar a iniciativa. Então, eu via que ninguém fazia nada, eu ia lá e vou fazer. Mas primeiro pedi autorização ao professor. Falei, se você conseguir, dê meu apoio. Aí o diretor, olha, se eu tiver que trazer escolas aqui para jogar, podemos? Podemos. Aí eu fui, visitei algumas escolas, fui oferecer essa proposta de campeonato e foi bem aceito. Isso foi uma iniciativa e algo que me motivou bastante, me estimulava aos meus estudos. E aí, passando todo esse momento, com 16 anos, fazendo 17 anos, eu fui fazer o serviço militar. E nesse período eu entrei no Exército, mas eu, como arrimo de família, eu tinha feito o meu pedido para poder me isentar do serviço militar, porque eu tinha que
ajudar no sustento da minha família, que eu não tinha o meu pai. E como os processos não são como hoje, eletrônicos, fácil comunicação, o meu processo tinha que passar por algumas instâncias, a chegar em Brasília e depois voltar um processo para me liberar. Nesse período, eu tive que me apresentar no serviço militar. E expondo a minha situação e ter também um familiar militar, fez com que o coronel lá do Exército me fizesse uma proposta. Você vai continuar aqui e, quando vier tua baixa, você sai imediatamente, porque eu não posso te liberar sem a devida autorização. E, enquanto isso, você gosta de esporte, tem informação que o seu familiar me disse, então você organiza algumas coisas aqui com os recos, que a gente chamava soldados de reco. E aí me motivei bastante em fazer isso lá, organizar esse sistema. Na mesma época, eu já estava treinando karatê. Iniciei o karatê com 17 anos, que era algo que me seduzia bastante, essa parte de lutas. E, nesse sentido, eu fui treinando, me desliguei do Exército, continuei treinando, trabalhando, e aí eu entrei no sistema universitário. Foi até ter um caso aí que eu conheci o professor Geórgios, em 1981, salvo engano, na porta do Babi Barioni, onde era a sede da FUP, no 7º andar. E eu, presidente da Atlética, e o Geórgios, também presidente da Atlética. Então, nós éramos iniciantes. Eu, no meu primeiro ano, eu já assumi a Atlética da faculdade. E aí fiz essa transição dentro do esporte universitário, também com campeonatos. O presidente da Atlética tinha vários eventos, colocava os alunos a praticarem, a competirem. Então, esse já foi o meu terceiro sistema. Tive o escolar, o militar, o universitário. Por ironia, 82 também estava ali já nos quadros da FUP. Depois disto, se vocês me permitem só completar agora, eu, dentro da empresa que eu trabalhava, eu criei a associação do esporte classista da empresa. E aí eu comecei a me envolver, porque, na época, nós tínhamos até 2 horas de almoço. E ficava lá o pessoal às vezes sentado na calçada, ou não fazendo nada, o funcionário dando volta do escritório. Aí eu falei, vamos montar algo que possamos fazer alguma recreação. Comprei mesa de pebolim, comprei mesa de tênis de mesa, que é ping-pong na época, etc. E comecei a fazer os campeonatos internos na empresa. Até que comecei a disputar também os campeonatos das associações classistas. E quem organizava esse campeonato era a Secretaria do Trabalho, fruto que temos no Cerete um patrimônio que foi construído com a propositura de atender o trabalhador nas suas competições esportivas. E ali eu comecei a me envolver, fui para uma outra empresa, também acabei assumindo a diretoria de esportes, dessa associação classista. Então, esse já foi o 4º sistema que eu participei. Organizando. Isso eu estou dizendo de 81, 82, 83, 84, onde não tinha esses estudiosos que falavam de gestão. Eram poucos. Não tínhamos material acadêmico dessa área. Não tínhamos o marketing esportivo como temos hoje. Não tínhamos a psicologia do esporte, não tinha nada que a gente se pudesse nos amparar. Era muito individualista tudo, e cada um fazia na raça. Posterior a isso, fui me envolvendo, e o karatê me proporcionou também eu fazer parte da chapa que teve uma eleição na federação
e eu acabei sendo indicado como secretário-geral. E no ano seguinte eu fui secretário-geral da Confederação Brasileira de Karatê. Enfim, eu treinava, gostava do esporte, de jogar uma bola, treinava karatê 4, 5 vezes por dia, quer dizer, por dia não, por semana, treinos de 3 horas, competia, mas de olho nessa parte administrativa, até porque o que eu exercia na minha formação acadêmica era administração de empresa. E a minha área de atuação era a área tributária e fiscal. Mas a paixão do esporte me mostrava eu poder contribuir com essas ações de planejamento, de estratégia, de organização, de ter ofício bem elaborado, de ter planilhas para que pudéssemos ter algum controle. Então, meu exercício acadêmico de formação e a paixão no esporte, consegui fazer com que caminhasse desta maneira eu ir contribuindo com as federações. Aí vieram, pô, você me monta uma associação, você pode me ajudar numa ata de assembleia, você pode fazer uma adequação estatutária, e aí me levou a me aproximar da administração pública, porque nenhuma conquista você consegue ter se não tiver um projeto de lei que venha defender alguma bandeira que você goste. Então, eu tínhamos que olhar uma legislação que atendesse às questões do esporte. Não tínhamos. Então, aí eu comecei a me envolver politicamente, onde fui para a 6ª ação que foi estar dentro da vida pública, assessorando o vereador Éder Joffre. Isso começou em 83 e fomos até 2000. Para ter uma ideia, foram 4 mandatos, algumas ações, aonde pudemos fazer projetos de lei. Vou dar uma de extrema importância que poucos conhecem. É um depoimento, inclusive. Eu competia ainda, até os 35 anos, eu competi dentro do karatê. E também fui comissão técnica da seleção brasileira, que o nosso falecido Ricardo Delia era nosso diretor técnico, na qual ele me convidou para que eu contribuísse com o karatê ali na área técnica. E também eu fui árbitro. E ali, quando eu tinha a minha equipe também em competição, quando eu não competia, mas levava a minha equipe, eu, às vezes, socorria alguns casos de atletas que se machucavam e colocava no meu carro e levava para alguma clínica, para algum hospital, para atendimento, porque competições de luta existe esse risco. Enfim, isso era uma coisa corriqueira. Até que, num determinado momento, no Mauro Pinheiro, uma pessoa bateu nas minhas costas e, quando eu viro, a pessoa totalmente ensanguentada na boca, por um soco que tomou, dente meio caindo, e me impressionou bastante. O que eu fiz? Pus no carro e levei para o hospital. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, isso ficou na minha cabeça. Eu, na Câmara Municipal de São Paulo, eu sentei aquela máquina elétrica que tinha, não tínhamos ainda, o computador era coisa nova, aquela máquina IBM, e eu redigi um projeto de lei solicitando que em todos os eventos esportivos tivesse a obrigatoriedade de uma ambulância. Isso começamos a fazer em 93, esse projeto de lei. Em 94, a prefeita foi aprovado pelo Éder Joffre. Em 94, a prefeita Luísa Erondina, ou não sei se é 94, pode ser que eu fuja aqui um pouco. 94 não, era o Maluf, antes disso. A Luísa Erondina promulgou essa lei, e que é uma referência hoje
de segurança nacionalmente, se tornou uma obrigatoriedade nacional. Então, poucos sabem disso, e eu nunca tive também a questão de aparecer nesse sentido, mas eu digo isso, tanto o Rafael e o professor Juca, como é importante ter um parlamentar voltado com o olhar no esporte. Por que nasceu o Bolsa Atleta? Leis de incentivo. Porque tinham pessoas comprometidas com o esporte que via isso como uma importância. Porque não é um parlamentar evangélico, que eu tenho o maior respeito, não é um parlamentar médico, que também eu tenho respeito, não é um parlamentar de uma bancada da bala ou do agronegócio que vai defender o interesse nosso. Não é um parlamentar da área de cultura que vai se preocupar com as questões de esporte. Então, posterior a isso, tivemos, quando o Éder não quis mais continuar, conseguimos eleger o vereador Aurélio Miguel, onde demos continuidade aos projetos voltados pelas questões de esporte. Então, nesse sentido, é um depoimento de uma história que iniciou-se pela paixão das quadras da escola. Então, por isso que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que a FEDESP faz em nosso estado, porque é ali que você motiva uma criança. Todo mundo fala esporte de base, porque precisamos ir para a base, mas não olham a base. A base é a escola, é dentro do ambiente educacional, que vai fidelizar o aluno dentro da sua responsabilidade de se formar. E o esporte é o fator motivador disso. E hoje eu, com meus 66 anos, continuo motivado, porque ali eu tive realmente a oportunidade. Foi naquele berço que me fez eu crescer. E muitos outros profissionais tão bons que temos hoje que se motivaram graças a isso. Então, desculpa eu ter me empolgado. Imagina. É um prazerzaço. Escutar histórias assim é sempre gratificante e motivador para nós. E não à toa, o senhor é conhecido como mestre, né? Pioneiro aí de várias coisas. Não à toa é referenciado por muitos aí como mestre. Uma trajetória brilhante, né? Eu tenho uma curiosidade, mais do que uma pergunta, professor. Essa trajetória brilhante que o senhor acabou de narrar, das carteiras de escola à bancada dos deputados, né, pode servir de referência para muito jovem. Mas o jovem hoje ele está muito atento às questões tecnológicas, ao videogame, ao celular, ao YouTube, às mídias sociais, e o esporte para ele um tanto quanto fica de lado, enquanto na sua história ele serviu de referência para a sua própria formação. O que o senhor poderia entregar para ele? Para o professor, mais do que para ele, para o professor que trabalha com esse jovem, como incentivar ele a participar de tudo isso? Olha, a tecnologia, a inovação é algo que não podemos desprezar. Entretanto, existem atividades que são insubstituíveis. E o esporte não dá só para ser praticado num ambiente virtual, porque existe a importância da parte intelectual, como modalidades como xadrez, como modalidades que permitem o raciocínio rápido e decisório. Os games também têm uma importância nesse sentido, mas a atividade como um todo, há uma necessidade de se fazer uma atividade física, a prática esportiva, até para que essa parte do cérebro seja atendida, porque o corpo ele vai corresponder a tudo isso, vai alimentar essa condição desses jovens. Agora, cabe às famílias incentivarem o equilíbrio nesse sentido, as escolas motivarem a fazerem as atividades de uma forma conciliatória, nunca deixando que seja exclusivo só uma parte da atividade. Eu vejo com muita importância. Agora, o que motiva
e que dá oportunidade é o que são esses campeonatos escolares que estimulam a irem para campo, irem para as quadras, irem para as piscinas, irem para os seus dojos. Enfim, o leque de oportunidades existe, mas há uma necessidade de familiares, de professores, ficarem atentos a ninguém se viciar numa única etapa do processo. Então, eu tenho uma visão aí de equilíbrio em tudo. Eu não sei nem se eu te respondi da forma que você me pediu, professor Juca, mas o que eu vejo é isso. A gente tem que ter um equilíbrio e nada de forma tecnológica vai substituir a ação corporal. Não existe. Até para se acessar uma linha tecnológica, a necessidade do movimento, a intenção da pessoa em poder dar o start de iniciar alguma atividade. Então, é insubstituível as pessoas se locomoverem, se mexerem, se exercitarem. Mosler, escutando a sua história aqui me fez rememorar alguns momentos aí. Por volta ali de 2011, né, algum tempo depois aí, de toda a sua trajetória aí, eu tive a oportunidade de estar mais próximo da FUP, né, participando e começando como delegado. Já tinha participado de algumas competições, mas muito pouca coisa, e aí eu comecei a atuar como delegado de partida. Foi quando eu o conheci, foi quando eu comecei a olhar a gestão esportiva com um olhar, né, com um olhar diferente, com um interesse diferente, e tive a oportunidade de fazer a Copa Nordestina com o senhor. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Foi aquele momento ali que eu olhei e pensei, puta, eu acho que é uma área que me causa interesse, que dá para desenvolver. Fiz a Copa Nordestina, depois com o Calel, atual presidente da FUP, já deixo aqui um abraço para ele, a gente fez o Engenharíadas, né? E dali eu consegui traçar alguns caminhos. Então, eu fico muito contente de poder ter participado em algum momento ali dessa linha aí esportiva que o senhor desenvolveu. E o senhor foi pioneiro em muita coisa, né? Não encerrando, mas mostrando que é possível sempre inovar, o senhor trouxe a ACEMESP, né, a Associação dos Secretários Municipais de Esportes do Estado de São Paulo, que é uma associação que linka os secretários de esportes aqui do Estado, aproximando as linhas de trabalho com um olhar único. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, da onde surgiu, como que foi essa empreitada aí, qual que é o desafio da ACEMESP atualmente? Bom, Rafael, vamos lá. Primeiro que eu tenho aquela personalidade de tomar iniciativa. A Copa Nordestina foi um marco porque nós temos aqui, em nosso estado, um número expressivo de nordestinos, nortistas, e que podíamos fazer algo voltado para eles. E isso é marketing, porque a gente pode congregar esses estados. A gente, na época, fez até as medalhas, troféus com os logos de cada estado do Nordeste para premiar. Fazíamos uma competição para que eles possam, em algum momento, já que estão aqui contribuindo com o crescimento do nosso estado, pudesse ter uma lembrança e orgulho do estado que eles são originários. Então, é uma maneira de você fazer alguma coisa. Então, eu tive várias ações que eu fiz, como até o próprio freestyle, lutas freestyle, que originou, poucos sabem, uma história que ninguém põe a mão do Vale Tudo. Eu coloquei a mão isso em 92 e posso dizer aqui com muita responsabilidade que eu fui o primeiro idealizador de realizar um Vale Tudo dentro de um ginásio público, porque
a história que existe do Vale Tudo em Lutas era sempre em ambientes particulares, de uma forma reservada e nunca aberto a público. Então, eu fiz dentro do ginásio Ibirapuera, não era um ginásio qualquer, dentro do ginásio Ibirapuera, com torcidas, abri no dia deste evento, que foi 14 de fevereiro de 1992, veja bem, 92, o Ultimate nasceu em 94. Coloquei dentro de um ginásio público, torcida 3.500 pessoas numa sexta-feira, e aí vem a cereja do bolo, transmissão ao vivo pela TV Gazeta. Quem na história me dá algo anterior a isso, desse formato? Não. Não existe, não existia. Com base nisso e com a experiência e o domínio que é da família Gracie, um dos precursores disso conseguiu levar para os Estados Unidos, lógico, com toda a história que eles possuem, e com legitimidade conseguiram levar um modelo como um exemplo de bons eventos que possam ser feitos no Brasil, e tenho certeza que esses que foram feitos, por mim, gerou uma referência para fazer o que aconteceu em 94, que é o Ultimate. Mas aí, já em 95, eu criei a Federação Paulista de Lutas Freestyle e lancei vários atletas. Macaco, Pelé, Godoy, Anderson Silva, Vanderlei Silva, aonde também ninguém queria pôr a mão. Porque eu sou um cara, na forma que eu tenho, de estar na forma administrativa, de organização, eu tenho que cumprir a legislação. Então, quando eu criei uma federação, eu legitimei uma modalidade esportiva de lutas que não existia. E dei cinturão para eles. Dei oportunidade, que todos depois cresceram como estão hoje aí, sendo ídolos nacionais. E isso eu tenho todo comprovadamente. Então, são iniciativas. Você falou da FUP. Em 2011, teve um desafio. A FUP estava falida. Você sabe disso. Estava falida. Tinha 3 filiados. Tinha a Unip, Unisantana e Anhembi Morumbi. O que nós fizemos? Veio um convite para que o Aurélio Miguel pudesse ser o presidente. Eu estava na coordenação política do Aurélio Miguel e, obviamente, me colocaram como vice-presidente administrativo e financeiro. O que nós fizemos? Aceitamos o desafio e ganhamos uma eleição inquestionável, com mais de 40 votos da chapa concorrente. O que era 3, nós, de livre arbítrio, pedimos que qualquer universidade ou atlética viesse a se filiar antes das eleições para que pudesse escolher o seu presidente. Então, se quiséssemos ganhar uma eleição fácil, nós tínhamos ganho de 2-1, que a Anhembi Morumbi e Unisantana votaria na nossa chapa. E a Unip teria um voto. Mas não quisemos isso, porque até para nós podermos ter legitimidade e ter um número de associados e levantar o esporte universitário, nós aceitamos esse risco. E ganhamos, mesmo alguns jogando contra, e depois que vimos que a FUP era uma caixa preta, e eu, pela minha legalidade processual que eu sempre faço, eu primeiramente transferi o CNPJ da entidade para uma sede, que 11 anos não tinha um local que pudéssemos receber os associados. E quando eu fiz isso, a Receita Federal, todos os órgãos de controle, soube que a FUP estava em tal endereço. Então, recebemos notificações, ações, etc. Ou seja, quando nos informaram que tínhamos uma dívida que assumiríamos de 180 mil, fomos ver, estava em quase 500 mil as dívidas, fora ações. E aí que entra mais um momento meu de gestão e de iniciativa. Nós tínhamos que fazer os campeonatos e tínhamos que também resolver as pendências. Então, começamos a aumentar o número de participantes, fazendo campeonato de futebol, futebol feminino, futebol de salão, todas de quadra,
tênis de mesa, judô, karatê, começamos a aumentar o leque, beisebol, ginástica, enfim. Pegamos a FUP com 3 modalidades e entreguei, após 4 anos da minha gestão, que depois o Aurélio continuou, mas eu me desliguei, com 21 modalidades sendo realizadas no esporte escolar. E em 4 anos quitamos as dívidas que tínhamos pendências. Ações trabalhistas, ganhamos as 3 ações trabalhistas, porque eram ações que tinham um ar de fraude, inclusive, com vínculos empregatícios que não se sustentavam. Então, eu tinha que estar de olho na parte técnica, orientando a equipe técnica, e na área administrativa e financeira, dando as condições para que ela pudesse ter a retomada. Pra você ter uma ideia, títulos protestados deviam ter uns 12. Negociei com todos os fornecedores e reabilitei a FUP a poder ter crédito no mercado. Então, depois de 8 anos, o Kalel assumiu a FUP e está fazendo um excelente trabalho, e que até era engraçado que eu falava nas assembleias, Rafael, que eram todos jovens, os presidentes de Atlética, e diziam o seguinte: poxa, eu estou velho para estar aqui. Depois de 30 anos que eu estive na FUP e estou aqui de novo, eu só quero informar vocês que eu estou aqui num prazo para arrumar a entidade, para que vocês, no futuro, venham assumir legitimamente uma pessoa que esteja no exercício da atividade universitária. Mas o desafio é que temos um campeão olímpico como presidente, um gestor para cuidar dos assuntos e devolver para o ambiente universitário uma federação altamente saneada e com o prestígio que ela merece de quase 90 anos. Então, isso foi também um momento. E, para concluir, tivemos também nos 100 anos de Japão, eu ficava pensando, todo mundo falando, 100 anos da comemoração, o príncipe do Japão, filho do imperador, vai vir no Brasil, etc, etc. O que nós fizemos? Eu fiz a Copa da imigração japonesa. Então, eu utilizei vários ginásios, inclusive o Clube Banespa. Então, fizemos também uma iniciativa diferente para enaltecer o povo japonês nas comemorações de 100 anos da imigração. Então, é isso. Quem é do esporte não pode deixar de ficar observando e pegar a oportunidade de imediato, não deixar o trem passar. O trem coçou, tem que entrar e assumir um posicionamento. Show de bola, professor. E uma última pergunta aqui para a gente caminhar aqui para o encerramento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Semesp. Desculpa. Eu me empolguei tanto aí, porque... Não tem problema, é muito legal ouvir. É um prazer de verdade. Eu acho que faz parte, eu aprendo muito com isso, tenho certeza que quem estiver assistindo, quem estiver acompanhando, também vai aprender e vai entender um pouquinho, porque eu acho que é importante a gente entender aonde a gente está, mas para entender aonde a gente está, a gente tem que olhar para trás e ver tudo que foi feito, tudo que foi realizado para conseguir continuar caminhando. Faz parte, é muito importante. Antes da Semesp, vão ter um pouquinho mais de paciência. É como aquilo, eu sempre tomei iniciativa. Então, aí eu observava, primeiro, vamos organizar o sistema esportivo, já que eu brigava no âmbito político, orientava federações, muitas federações me pediam a consulta, eu prestava isso e de forma gratuita, eu nunca pedi um centavo para ajudar o segmento esportivo, e aí eu fui contribuindo. Muitos me pediram que eu pudesse orientar na constituição de modalidades esportivas. Vou dar exemplo. O primeiro estatuto da Confederação de Surfing, eu que fiz. O do Associação Brasileira de Rugby,
era o Roberto, o presidente, ele falou, poxa, eu queria transformar em Confederação Brasileira. Montei o processo para ele. Federação Paulista de Skate não existia. 2000 eu constituí. Jiu-Jitsu, em 1994, constituí. E mais outras confederações que eu acabei orientando e chamando a Assembleia, montando todo o processo constitutivo, desde Estatuto, a Assembleia Geral que eu participei e a Constituição. Esse número de entidades que chamamos de administração de esporte, que são federações, entre São Paulo e alguns estados, chegaram a umas 80 entidades. Confederações e associações brasileiras foram umas quase 30 entidades. E depois tive o prazer de compor sindicatos, mas antes desses sindicatos, eu criei também a União das Federações Esportivas da São Paulo. Por que a União? Porque um problema que uma federação tinha era o mesmo que a federação A, B ou C tinha. Tinha os problemas de ginásio, de locação de piscina, de quadra para o tênis de mesa, de recurso, de falta de apoio financeiro. Então, tínhamos questões com os jogos regionais, jogos abertos. Então, as federações elas tinham problemas. E se nós juntássemos todas e criássemos uma força para poder ter peso em reivindicações no âmbito político, partidário, legislativo, executivo, de chegar num prefeito ou num governador, não a Federação X, mas o grupo de federações que tem problemas e que precisam ser solucionados. Nós temos que levar o problema para que encontremos as soluções. E se tem que passar por uma esfera pública, nós temos de ir com força, não individualmente. Mas ainda tem presidente que pensa individualmente. A partir do momento que eles começarem a pensar em grupo, o esporte ia crescer muito mais. Infelizmente, ainda a pessoa, o dirigente, ele fica no seu quadrado. Mas na hora que ele começar a alinhar forças com um colega de uma outra modalidade e juntarem-se para reivindicações, as conquistas nossas serão mais fáceis. Então, esse foi um primeiro processo. Em seguida, o sindicato patronal das federações, porque cada federação tem um vínculo empregatício com os seus funcionários. E também as federações o entenderam, muitos dirigentes, porque você tem um empregado na federação, ele tem uma CLT, e até informo que documentos das federações e das entidades sem fins lucrativos, você tem isenção de tudo, de imposto, de tudo. O único que você não possui são as ações trabalhistas, porque tem um pai de família ali que ele depende do salário, você tem que fazer o depósito de fundo de garantia, pagar o INSS, dar os direitos trabalhistas, porque depois de 20, 30 anos ele pode se aposentar. E não tem essa de, porque é entidade sem fins lucrativos. Não. Ele trabalhou, isso computa pelo tempo de serviço para uma aposentadoria. E aí existe a convenção coletiva, que também os presidentes não entendem, porque tem o sindicato de empregado que está defendendo o empregado da federação. Só que quem defende a federação na hora de uma convenção coletiva é o sindicato patronal. E não tínhamos isso. E eu entrei e montei e fui o primeiro presidente. Depois de 5 anos, eu fiz a transição, porque eu nunca me perpetuei em nenhum cargo quando eu fui eleito. Então, é um alerta para todas as federações. Vocês têm uma responsabilidade social junto aos seus empregados. Então, existe uma convenção coletiva que é lei, baseado na legislação trabalhista, e que as federações, os dirigentes não se atentam. Mas na hora que o funcionário tiver que entrar com uma ação e o INSS vir para cima da federação, tenha certeza que vai ter muitos problemas. Então, a gente sempre esteve à disposição de orientá-los. Mas, transição de presidentes, vão deixando de lado. E aí eu cansei um pouco, Rafael e professor Juca,
de trabalhar com o sistema privado. Como eu disse, falta o engajamento. Eu tentei conseguir, fiquei muito feliz com os colegas presidentes e fizemos muitas conquistas juntas. Não foi Mauser, não foi ABC, foi o conjunto de todos os dirigentes que se enquadram hoje, o professor Delfino presente, todos os dirigentes que estiveram, que estão, sempre foram parceiros para as conquistas, mas ainda falta engajamento. E aí eu comecei a observar uma deficiência na área pública, justamente as secretarias de esporte que nos atendem. O secretário de esporte ele está lá para fazer políticas públicas. Ele está lá como um servidor público para ouvir a sociedade. Então, ele tem que ouvir um cidadão, tem que ouvir uma organização esportiva local, ele tem que ouvir uma federação, uma confederação, ele tem que desenvolver políticas para o idoso, para um jovem, ele tem que contribuir com a formação de um atleta, ou com o encaminhamento dessa pessoa para uma prática esportiva, mas que ele se torne um cidadão. Não precisa se tornar um atleta, mas um cidadão. Ele tem por obrigação fazer uma atividade de grande impacto em sua sociedade. Por exemplo, levar um campeonato de esporte escolar, levar um campeonato de judô, um campeonato de beisebol, um campeonato de tênis de mesa, um campeonato de xadrez. Quem legitima os campeonatos são as federações esportivas. Não são ONGs, não são empresas, não são empresas de marketing, não são ninguém. Quem legitima um título são as federações e títulos nacionais das confederações. Então, imagina levar um evento de grande porte para uma cidade. Ele vai ter hotéis, restaurantes, feiras de artesanato que vão vender produtos, as pessoas conhecendo a cidade, ou seja, levando divisas. E aí eu comecei a perceber que o gestor público indicado por uma secretaria, não generalizando, alguns eles são indicados politicamente. Qual a experiência dele dentro do esporte? Nenhuma. Qual a experiência dele da gestão pública? O que é um processo, o que eu faço com uma LDO, como que eu faço a lei de diretriz de base no âmbito escolar, como que eu posso tirar proveito, como eu construo o LOA, que é a lei de orçamentária, como que eu avalio o chamamento público, enfim. Eu percebi que tinha uma carência, alguns secretários, neste âmbito. Não adianta eu indicar um ex-jogador, um ex-atleta para uma pasta, que às vezes ele não conhece todo o sistema esportivo. Não é um ex-jogador, por exemplo, de uma atividade que possa estar ali querendo conduzir algo que ele tem que trabalhar com 80, 90 modalidades. Ele tem que estar envolvido na gestão e atender o cidadão. Então, a criação da Associação de Secretários, ela veio com o objetivo de dar opções, sugestões, viabilidades aos secretários. E esta foi a essência. E, na época, eu estava na assessoria de planejamento e projetos da Imprensa Oficial do Estado. E dividi isso com a minha vice-presidente. Ela falou, vai fundo, que esse é o caminho, que há realmente uma necessidade do gestor público estar mais preparado. Então, nós promovemos congressos, seminários, permanentemente eu busco informar os secretários de qualquer mudança na legislação do Estado. Está tendo alguma discussão no âmbito federal que vai nos impactar, eu levo a informação. A Lei Geral do Esporte já veio há 5, 6 anos, já discutimos com todos, mas ainda tem gente que insiste em querer palestrar sobre lei geral. Isso aí a gente passa por WhatsApp aos secretários. Levei aos secretários a importância de criar seus conselhos municipais, criar o seu fundo municipal. Então, a gente está sempre à disposição
de poder orientá-los. E até, vou aproveitar, Rafael, dia 28, terça-feira que vem, vamos realizar o 6º seminário de administração pública e privada no esporte. Será na minha tela aqui, professor. Que vai ser na Universidade Federal de São Paulo, em Santos, e onde o professor Delfino vai, inclusive, palestrar também, orientar esses gestores, porque a gente faz um trabalho, viu, Juca? Não é só para o secretário. O secretário, ele chega, ele tem uma equipe. O secretário, ele tem que ter a sensibilidade de trabalhar com a equipe do lado dele. Eu, sempre onde eu assumi cargos e funções, eu tinha equipe do meu lado. Você tem que ter o carisma de ter simpatia com o teu grupo, ter amizade, ter respeito, dar subsídios. Não se trabalha com uma equipe no chicote. Você tem que adquirir a confiança deles, principalmente na área pública que você chega, às vezes tem aqueles funcionários. Então, nós proporcionamos também esse aprendizado para que o secretário transmita à sua equipe, que faça uma relação de respeito. Olha, tem um curso legal aqui para você fazer, e isso vai motivando, porque vai ser um meio de melhorar a qualidade do serviço prestado da municipalidade. E eu faço isso por uma questão simples. Eu sou cidadão. Eu gosto que o meu prefeito, o meu governador, o meu secretário, ele possa fazer o melhor para os nossos cidadãos. O esporte é um fator de transformação, é um único movimento mundial de inclusão social. Não tem algo parecido ou semelhante à força do esporte. Mas nós pecamos pelo comprometimento, a falta de comprometimento de muitos, porque senão nós estaríamos num patamar muito melhor. Então, a Semesp veio para subsidiar toda essa gestão pública. E um detalhe, não cobramos um centavo de ninguém. Quem quiser, adere normalmente, fazemos vários eventos, ampliamos a atuação da Semesp, onde trouxemos o próprio professor Rafael, com a experiência que tem, para que possamos dar também a esses secretários um suporte da importância da área educacional do esporte escolar. Por isso, o professor Rafael está conosco para fazer essa diferença. Então, me desculpa o entusiasmo, a empolgação de falar muito soneto de italiano, eu falo demais, mas a essência nossa é essa. É sempre buscarmos fazer algo diferente e contribuir com o nosso irmão, o próximo, uma sociedade mais justa e perfeita que devemos ter. Então, é o 6º seminário de administração pública e privada no esporte, que vai ser dia 28 de outubro, das 9 às 17, no auditório da Unifesp, na Baixada Santista. É um evento realizado pela Semesp, com parceria com a Unifesp e com a Prefeitura de Santos. Teve as suas inscrições prorrogadas até dia 27 de outubro. É isso, né, Mosler? É isso mesmo, porque nós damos a oportunidade agora das pessoas se inscreverem e acompanharem de forma virtual. Nós já estamos com a capacidade presencial de 150 e poucos inscritos, e aí entendemos a importância do evento e as pessoas, às vezes, não podendo se deslocar, então ter a oportunidade de poder acompanhar de forma virtual. As pessoas podem se inscrever, se você passar para elas, eu agradeço, e acompanhar virtualmente. Inclusive, fizemos um investimento para que pudéssemos dar essa oportunidade de verem online. Então, eu convido todo mundo aí a seguir a semesp.oficial no Instagram e acompanhar um pouquinho das realizações que eles vêm fazendo sob a presidência lá do secretário Tom, né, o presidente Tom. Muito legal, muitas realizações aí ao longo do caminho. Bom, e quero reafirmar, Rafael, que o presidente, que é o secretário de esporte de Barueri, o Tom Moisés, é uma pessoa extremamente engajada, é uma pessoa idealista, é uma pessoa comprometida com o segmento e que me orgulha, e eu tenho certeza que você também tem esse orgulho de estarmos sobre a gestão dele,
sobre a administração que ele vem exercendo como presidente da Semesp. Eu sou um fã do secretário Tom e me orgulho muito de estar ao lado dele. Com certeza, é um prazerzaço fazer parte da Semesp aí, que vem fazendo um trabalho excelente aí, contribuindo para a gestão. Inclusive, já conversando sobre isso, eu tenho aqui a intenção de fazer aí o diagnóstico de esporte escolar no estado de São Paulo, com os secretários de esportes que estão associados à Semesp, para a gente ter um panorama do que está acontecendo no esporte escolar no estado, né? Eu acho que isso é importante. A gente vai trabalhar aí para desenvolver isso daí. Se você puder, em terça-feira, que vai o professor Delfino, você pode, num momento de uma palestra ou outra, você fazer o seu pronunciamento. Eu vou estar lá, com certeza. Estarei E lá. outra coisa, a Semesp, ela também participa já. Vamos para o 4º ano participando da feira do Schwarzenegger, que a organização abriu para a Semesp palestras, que você acompanhou, onde estamos premiando as cidades que desenvolvam boas políticas públicas no estado de São Paulo. Temos a feira do COB Expo, que 3 anos seguidos participamos, vamos para a 4ª. Temos agora a feira do Comitê Paralímpico, que também estaremos presentes. Ou seja, nós somos sempre convidados porque estamos praticando a excelência junto aos secretariados municipais. É isso aí. Bom, eu acho que é isso, Mauser. Eu já de antemão agradeço aí a oportunidade de poder ouvir e compartilhar um pouquinho aqui de tudo que o senhor já fez aí no esporte e aprender sempre um pouco mais, né? Então, foi um prazerzaço estar aqui com você, passar essa hora aqui compartilhando ideias. Eu fico muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, porque você é uma pessoa extremamente dedicada, tem um respeito por todos da FEDESP, de uma grandeza imensurável, ao professor Juca, que tem uma história também de construção aí, de comprometimento. Então, foi um momento muito feliz aqui de eu estar, porque existem entrevistas que a gente vai por força do hábito e algumas que a gente tem a emoção de estar aqui dividindo esse espaço. E eu me sinto emocionado aqui de estar com vocês. Gratidão é nossa, professor. Ter uma pessoa como o senhor e poder ouvir, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, gratidão. É isso. Eu convido todo mundo aí a seguir os canais oficiais da FEDESP, fedesp.oficial nas redes sociais, a seguir o canal do YouTube, FEDESP TV, e entrar na aba lá de podcast para você curtir, compartilhar e acompanhar o que a gente tem feito. E esse podcast está aberto aqui a patrocinadores. Se você tem interesse em expor a sua marca aqui no nosso podcast, é só entrar em contato com a gente no contato@fedesp.org.br, que a gente pode conversar aí e fazer um link aí com vocês. Forte abraço a todos. Isso aí. Obrigado, até o próximo. Obrigado, professor. Obrigado, gratidão. Bom fim de semana para todos. Valeu, até logo.